Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Jonathan Rodrigues aqui do canal Regionalizando-se. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixa seu like e deixa seu comentário caso você tenha ficado com alguma dúvida ou caso você tenha alguma sugestão de conteúdo. Hoje a gente vai continuar aqui o assunto para o nono ano. A gente vai fazer hoje aqui um checkpoint de tudo que a gente tem falado, né? A gente vai fazer uma rápida retomada dos conteúdos que a gente aprendeu até agora, começando por geopolítica e terminando em impactos ambientais. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada um dos tópicos que a gente trabalhou aqui, sobre indústria 4.0, sobre desemprego estrutural. A gente vai tratar esses conteúdos porque é importante que você saiba disso, né, para verificar, claro, a gente poder passar para o próximo conteúdo, que basicamente seria a questão relacionada à energia e todas as questões que a envolvem, beleza? As questões geográficas, né? Primeiro a gente analisou um pouquinho o que era geopolítica, né? A gente aprendeu aqui que geopolítica era o estudo do comportamento das nações e que diante do avanço do capitalismo, da complexidade e do avanço da globalização associadas ao avanço da técnica, da tecnologia, a gente teve uma necessidade maior à medida que fomos nos aproximando da atualidade. A gente teve uma necessidade maior de se estudar geopolítica, de se estudar como essas nações elas interagem entre si e como elas se comportam frente às demais. A gente aprendeu, né, essa relação entre países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, essa relação onde se dá no âmbito da geopolítica. E a gente começou a falar basicamente sobre a globalização, né? A gente aprendeu o que era a globalização, a gente aprendeu que o objetivo da globalização era, na verdade né, em fazer uma integração mundial de forma econômica, social, cultural, política, financeira, e a gente foi aprendendo algumas das faces da globalização, né? A gente aprendeu, por exemplo, que a globalização ela não é de todo boa, ainda que as pessoas elas tenham um acesso diferenciado hoje, facilitados pela globalização. A gente tem algumas contradições da globalização, que é, por exemplo, o acesso, né? E aí eu coloquei na primeira aula uma pergunta, né, para a nossa reflexão: globalização para quem, né? A gente deve lembrar dessa pergunta sempre quando a gente for estudar a globalização inserida dentro da geopolítica. A gente falou, né, que a globalização, alguns autores consideram a globalização como sua fase inicial lá na época das grandes navegações, né, que tem ali o avanço do capitalismo, na época capitalismo mercantil, também chamado de mercantilismo. A gente aprendeu que outros autores consideram o avanço da globalização, a sua fase, a partir ali da década de 1970, mas a gente há de concordar que a globalização hoje é extremamente forte e associada à indústria 4.0, que eu vou falar já já, e associada também ao avanço do capitalismo. Hoje exige-se uma preocupação muito maior, que a gente se debruce sobre o tema e possa analisar, beleza? A gente falou também sobre a diferenciação desse acesso nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Existe um livro, né, Globalização, as Consequências Humanas, de Zygmunt Bauman, que ele fala sobre essa diferenciação no acesso. Se eu não me engano, lá no seu capítulo 2, intitulado Turistas e Vagabundos, ele fala sobre essa diferenciação no acesso à globalização por parte dos povos, né? Que ela é diferente, obviamente. O país que pode mais, ele pode mais ter acesso à globalização. Um exemplo disso, um exemplo claro disso, é que nem todos têm acesso a essa tecnologia de ensino remoto como nós temos tendo acesso agora. Nem todas as pessoas do país, do estado e do mundo, numa escala local e global, têm acesso à educação
tem acesso a uma educação de qualidade ou até mesmo tem acesso a recursos tecnológicos provenientes desse avanço da técnica que possibilitam o acesso à educação nesse momento de pandemia. Então, a gente analisou primeiramente esse contexto, a gente começou também a falar sobre o poderio bélico, né, que durante a Guerra Fria teve um avanço muito forte, né, durante o período ali entre o final da Segunda Guerra Mundial até 1991, mas que ainda hoje existe um grande destaque para alguns países no quesito militar, né? Como por exemplo a Alemanha, os próprios Estados Unidos, a Coreia do Norte também tem um poderio militar bastante avançado, etc. E a gente também aprendeu que a face econômica da questão da Guerra Fria ela também é modificada, né? Antes a gente tinha dois polos, uma ordem mundial bipolar, né, que se dava entre Estados Unidos e União Soviética, e agora a gente tem uma ordem mundial multipolar, onde a gente tem vários grandes países aí que são polos econômicos mundiais, ou seja, exercem influência econômica em todo o mundo. A gente falou sobre as empresas transnacionais e sobre a importância delas, eu até brinquei com vocês, eu falei que as empresas transnacionais elas são o atacante do time da globalização, né? Por quê? Justamente porque elas hoje intensificam e reproduzem aquilo que a gente entende como colonização, hoje chamada também de imperialismo, né? Ou seja, antes para você dominar um território, você mandava soldados, né? Um país mandava soldados, ir lá e colocava tropas e tal. Hoje manda empresas. As empresas elas vão lá, exploram os recursos naturais, exploram a mão de obra, fabricam seus produtos, vendem em preços mais caros para esses próprios países onde esses produtos foram fabricados e retornam com o lucro para o seu país sede, né? Empresas transnacionais a gente descobriu que são empresas que transcendem a sua nacionalidade. E existem várias. E cada vez um menor número de empresas tem dominado uma parcela maior da economia global. A gente também falou sobre algumas organizações mundiais que possuem destaque, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, né? Como a ONU também, né? A União Europeia, algumas outras organizações que são mundiais que trabalham de uma maneira econômico-política ou político-econômica, né? Como a gente pode melhor nomenclaturar, justamente para essas questões de cenário na geopolítica. A gente começou a falar também sobre a questão da indústria e a gente falou um pouquinho sobre o que foi a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira e hoje a atual, a quarta. Só relembrando, né? A gente tem ali a primeira revolução industrial na Inglaterra e tal, aquela invenção do maquinário. Na segunda revolução industrial a gente já tem o avanço desse maquinário, onde, por exemplo, começam a ser fabricados os carros, né? E a gente tem a terceira revolução industrial bem mais recente, relacionada à questão do computador, à questão da internet, e a gente tem o avanço, a evolução dessa terceira revolução industrial na quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, que a gente conhece, que tem a nanotecnologia, a agricultura de precisão e todos aqueles pontos-chave que a gente tem hoje relacionado à indústria, né? E, como eu falei, é uma tríade, né? Industrialização, capitalismo e globalização avançam juntos e se colaboram mutuamente justamente para poder avançar sobre os países. Eu até falei relacionado a isso, que isso não era de todo bom, né? Por conta de todos esses avanços, dos impactos ambientais e tudo mais. Passando dessa parte do conteúdo, a gente começou a falar também sobre desemprego estrutural, né? O que seria desemprego estrutural?
é o desemprego, é o desaparecimento de determinadas funções em detrimento do avanço da técnica. Quanto mais a técnica avança, maior é o desemprego estrutural, é a retirada de diversas funções, justamente do cenário da sociedade, né? Alguns exemplos: o agente de viagem, cobrador de ônibus, né? Que a gente pode perceber que não mais estão sendo necessários, né? Aqui em Sergipe, por exemplo, existe uma questão toda relacionada aos cobradores de ônibus, onde aqui em Aracaju eles foram simplesmente retirados de seus postos de trabalho, e agora o motorista está acumulando diversas funções. Ele acumula a função de motorista e de cobrador. Ele cobra, ele verifica se todos os passageiros subiram ou desceram, e aí tem havido greves, tem havido verdadeiramente várias discussões pautadas nesse tema. E aí, claro, é de grande valia a gente estar falando sobre desemprego estrutural justo num momento tão complicado como esse, onde os motoristas começam a perceber que a mais-valia ali defendida por Marx, que é a diferença ali daquilo que ele produz para aquilo que ele ganha, tem sido cada vez maior, porque agora o motorista está trabalhando por dois, né? E aí existe essa percepção por parte do funcionário, do empregado, e automaticamente essa balançada que dá com as greves, com as discussões, com as paralisações, e isso tem gerado grande alvoroço, né, na cidade de Aracaju e região metropolitana de Aracaju, beleza? E a gente falou sobre desemprego estrutural, inclusive antes disso acontecer, né, um pouquinho antes. E aí a gente consegue entender na prática o impacto disso. A gente consegue entender que as pessoas elas estão começando a perceber, né, o impacto disso. E a gente não tem só essa questão, a gente tem o frentista, a gente tem o operador de caixa de supermercado, que são funções que cada vez que a sociedade avança, a tecnologia ela também avança, e essas funções elas vão sendo eliminadas. Para o funcionário, né, isso é ruim, porque ele tem dois caminhos: ou ele ingressa no exército de reserva, que é aquela gama de pessoas que estão desempregadas, que eu já falei. O desemprego, a desigualdade não é uma característica ruim do capitalismo, pelo contrário. Se no capitalismo um tem, o outro não tem, porque a propriedade é privada, a gente tem automaticamente uma desigualdade. Eu tenho e a outra pessoa não tem. Então isso é desigual, né? E aí é característica básica do capitalismo. Não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter casa para todo mundo, não vai ter carro para todo mundo, porque aquela renda ela vai ser ali acumulada naqueles que podem ter essa renda acumulada. E aí a gente falou, né, sobre ou ele ter a opção de entrar para o exército de reserva, ou ele ter a opção de se especializar e se adaptar à nova dinâmica, à nova realidade do trabalho. Um exemplo claro disso é nossa própria função de professor, né? Eu estou aqui gravando uma aula para uma plataforma online, onde vai ser disponibilizada de forma totalmente remota, né, uma aula, e você aí do outro lado está tendo acesso a essa aula de qualquer lugar do Brasil e até mesmo do mundo, né? Então a gente tem essa questão aí, que se eu não tivesse, né, me adaptado dessa forma, se eu tivesse ali no quadro, no giz, tivesse ali no presencial apenas, eu não teria essa condição, essa oportunidade de trabalho. Provavelmente eu estaria também desempregado, né? Porque essa adaptabilidade da indústria 4.0 ela é necessária para que as pessoas consigam seus meios de vida, né? O que não é o cenário ideal. O cenário ideal é que todas as pessoas tenham seus direitos constitucionais e seus direitos minimamente de vivência e de dignidade intactos, né? E isso tem sido cerceado aí
há vários anos e se intensificado cada vez mais nos últimos anos. Por último, a gente falou um pouquinho sobre a questão dos impactos ambientais, né? A gente falou um pouquinho sobre o consumismo, né? A gente falou sobre a obsolescência programada, que é aquela coisa dos produtos serem descartáveis hoje, né? Porque eles têm alta tecnologia empregada, contudo eles são fabricados com muita complexidade e qualquer defeitozinho na engrenagem, né, já faz com que o produto se torne totalmente descartável, né? E aí a gente percebe que os antigos, que as pessoas antigas, elas dizem que hoje uma televisão dura menos, hoje uma geladeira dura menos, hoje um fogão dura menos, até fogão. E a gente percebe isso, uma lavadora, porque é cheio de botões, cheio de acessórios de tecnologias, cheio de modernidade, mas aí, infelizmente, são automaticamente descartáveis. Isso se chama obsolescência programada. Eu até brinquei que, na maioria das vezes, isso acontece justamente quando acaba a garantia, né? Acabou a garantia, o produto quebra. Justamente para você não ter condições de consertar o produto de uma maneira gratuita, já que você acabou de comprar o produto, né? E aí a gente falou sobre que se por um lado o controle de fabricação ele era melhor, por outro a gente tinha um maior desgaste, um maior descarte no lixo e automaticamente a gente tem uma nova preocupação que é a natureza, né? E aí a gente tem os impactos ambientais associados ao consumo, né? A gente falou sobre consumismo aqui, a gente falou para vocês sobre essa questão de cada vez mais, pelos meios de tecnologia da informação e comunicação, a gente tem mais acesso às propagandas, às exposições, e aí a gente consegue perceber que cada vez mais o consumismo ele toma conta da sociedade. Hoje, por exemplo, a cada 3 meses é lançado um celular da mesma marca e com uma tecnologia já diferente. Então, existe uma coisa que faz com que você descarte o produto, nem menos você quebrou o produto, você já troca por outro porque você foi apresentado. E aí eu falei, né, sobre a alteração da ordem de mercado, que antes era a procura que gerava a demanda, ou seja, muita gente está precisando, como por exemplo o coronavírus, né? A gente pode citar aí, muita gente está precisando da vacina e, portanto, a vacina é produzida, né? Isso aí é o cenário ideal, né? A pessoa está precisando e aí a fábrica vai lá, produz aquilo para abastecer a população, né? Só que hoje o que está acontecendo é justamente o contrário com a maioria dos produtos, né? A gente tem a demanda que vai gerar a procura, ou seja, o contrário. É colocar na nossa cara o produto e faz com que a gente deseje comprá-lo. Ainda que, na maioria das vezes, a gente não precise dele. Mas se coloca uma necessidade de você precisar dele por algum motivo qualquer, que muitas vezes é pífio, que muitas vezes é relevante, mas você procura ter aquele acesso, procura comprar, e aí tem toda a questão aí do consumismo, e até mesmo algumas pessoas elas têm essa necessidade compulsiva até de comprar, e isso na psicologia é chamado de oneomania, né? E a gente percebe claramente algumas pessoas, infelizmente, com essa doença. E claro, a maioria das pessoas não são, mas já consomem muito. Por quê? O que acontece? Se a fábrica ela produz primeiro para depois oferecer para você e você comprar, ela vai produzir sempre em excesso. Ela não vai produzir só o suficiente para a produção. Ela vai produzir sempre em excesso. Isso vai causar maior uso dos recursos naturais, maior poluição, maior desgaste e agressão ao planeta Terra. E aí, com isso, a partir da década de 1970, surge
uma nova preocupação mundial que é chamada de desenvolvimento sustentável, ou pode ser também chamada de sustentabilidade, que foi basicamente o último ponto aí que a gente trabalhou, que desde 1972, né, a gente tem a primeira reunião ali em Estocolmo, na Suécia, que trata sobre o desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem a Eco 92, a Rio+10, a Rio+20, né? Hoje a gente tem diversas reuniões e diversas preocupações. É criada a Agenda 2030 com diversas metas relacionadas à questão do meio ambiente. O meio ambiente atualmente, ele não, quer dizer, a sustentabilidade ela atualmente não diz respeito somente ao meio ambiente, mas ela diz respeito também às questões sociais, econômicas, humanitárias, inclusive. E aí, claro, diante de todas essas reuniões que a gente trabalhou na aula passada, a gente consegue perceber a preocupação que tem sido instaurada entre os países. Sempre, veja só, sempre com resistência de alguns países desenvolvidos que se recusam a reduzir sua emissão de gases, a reduzir sua produção, a reduzir automaticamente sua riqueza. Porque o que é o desenvolvimento sustentável? É você produzir respeitando os limites da natureza. Mas isso onera você. Ele onera porque você automaticamente vai produzir menos. E aí tem toda a resistência, principalmente aí dos Estados Unidos, que tem colocado vários empecilhos para que esses acordos que têm sido feitos não vão para frente, né? E aí, com muita resistência, eles têm aceitado, mas a gente consegue perceber claramente um país dominante não querendo perder o seu domínio, né? Não querendo perder o seu mercado, não querendo perder as suas relações imperialistas. Dito isto, a gente encerra essa retomada do conteúdo. A gente passa agora, a partir da próxima aula, para um novo patamar, para uma nova realidade que a gente vai estudar a respeito das energias e de tudo aquilo que as rodeiam, né? Toda a questão do mercado, toda a questão, inclusive, da geopolítica que regula os recursos energéticos e similares, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like e se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixa um comentário com o conteúdo que você queira ser apresentado ou alguma dúvida que você tenha ficado, tá bom? Muito obrigado, turma. Até mais. Tchau, tchau.